Mas olha, agora eu quero muito que vocês participem. Eu não sei se você sabe, mas dia 29 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. A data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras e tem por objetivo sensibilizar governantes, profissionais de saúde e população sobre a existência e os cuidados com essas doenças. Para falar um pouquinho mais sobre a importância desse dia e um pouquinho mais sobre o trabalho deles também, a gente recebe a diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, Roseli Maria, e o cantor e compositor Landau. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Gratidão. Obrigado demais. Satisfação imensa estar aqui. Satisfação é nossa. Muito prazer. Seja bem-vindo. Eu vou dar beijo de você de novo, que eu já vi a rolar fora. Mas eu fiquei muito feliz de vocês virem aqui hoje para a gente falar de um assunto tão raro, não é? Mas que acontece, como as pessoas falam. E eu queria muito que você contasse pra gente um pouquinho, Rô, o que são doenças raras? Doenças raras são aquelas que acometem 65 pessoas num grupo de 100 mil indivíduos. Então, a cada 100 mil, 65 tem doenças raras. E parece que, quando você ouve raro, você pensa, é pouca coisa, né? Só que no Brasil, somos quase 15 milhões de pessoas, que é o mesmo número de diabéticos. Gente. O problema é que esses 15 milhões são divididos entre 6 a 8 mil doenças raras diferentes. Então, o diagnóstico é muito difícil de ser encontrado. Provavelmente você deve ir num monte de médico para conseguir identificar. É mais ou menos isso que acontece? Isso, de 4 a 7 anos, nas regiões norte, nordeste, esse número dobra, triplica até, e a gente perde as contas dos médicos. Há uma pesquisa que não é recente, que dizia que essas pessoas iam até 10 médicos. Porém, nós fizemos um post ainda essa semana, da semana passada, perguntando quanto tempo demorava e quantos médicos passou, e a gente ficou surpreso, porque eram todos acima de 10 anos e teve gente que passou por 100 médicos. Nossa, para conseguir identificar. É desesperador. E geralmente as doenças raras, quando a pessoa nasce, ela já vem com a doença? Na maioria das vezes ou não? Não, na maioria das vezes, 72% das doenças raras têm origem genética. Mas nem todas são de origem genética. Tem origem autoimune, tem as bacterianas, né, as infecciosas, tem as ambientais. Assim, são muitas doenças raras. E as causas também são muitas, mas 72% origem genética. Pode desenvolver, essas autoimunes, por exemplo, desenvolvem em qualquer época da vida. E existem cânceres raros, mais de 200 tipos. Existem doenças raras da retina. Tem muita coisa ainda nesse universo raro. Você está conversando, vivendo isso, faz mais ou menos uns 30 anos, é isso? 33 anos. Quando isso começou? Porque quando a Rose fala, eu não sei se o Landau tem a mesma impressão, porque ele também agora, né, é uma pessoa que fica mais próximo e tá entendendo, mas acho que eu aqui tô nessa coisa de como é, onde eu estava, que eu não... Tudo estava acontecendo. Onde tudo tá acontecendo, não é isso? Quando o trabalho delas começou a chegar mais perto, tanto de mim quanto da Gabiruta, que está aqui com a gente, compôs a música junto com a gente, tudo, que a gente foi se aprofundar sobre esses casos e foi ficando amigo dessas pessoas todas, tanto dos pacientes quanto o trabalho que essa menina faz é uma coisa absurda, assim. É emocionante demais. E a gente começa a fazer parte das histórias delas, aí que a gente se emociona em dobro, né? Porque vê o tanto que elas são unidas ao mesmo tempo, todas elas trocam informações. Deve estar uns 300 grupos aí de WhatsApp, né? Trocando as informações. E o quanto elas são presentes um na vida do outro. E isso é brilhante, é lindo de ver. A nossa função é, aproveitando que a gente faz parte dessa história, fazer com que elas se aproximem mais e que as pessoas se atentem mais a isso. Principalmente porque se a gente emociona, todo mundo se emociona junto, né? Exatamente. Com certeza. Como você começou a observar, olhar essas pessoas? Como isso surgiu na sua vida? Não foi uma coisa que eu escolhi, né? As doenças raras eu acho que me escolheram. Porque eu tinha 10 anos quando os meus sobrinhos nasceram. E a minha irmã, que foi quem fundou, uma das fundadoras do Instituto Vidas Raras, teve 2 filhos com mucopolissacaridose. O que é? É uma doença rara degenerativa, progressiva. E quando ela
foi atrás, que ela sentiu que havia alguma coisa diferente, ela precisava... Nós morávamos em Itápolis, interiorzão de São Paulo, e íamos para Ribeirão para procurar uma resposta para os sintomas do filho mais velho dela. Ela já estava grávida do segundo. E aí passou por vários médicos, eu ia junto, porque eu só estudava, então eu não tinha tantos compromissos, eu ficava com o meu sobrinho no colo enquanto ela procurava ajuda. E aí, quando um médico olhou para ele e disse, essa doença não tem cura, essa doença tem uma morte muito dolorosa e ele não vai durar 3 anos. Então, o que você pode fazer é voltar para sua casa e dar conforto para o seu filho. Nossa, que difícil. E se você está grávida, você precisa abortar. E ela disse, não vou abortar, porque se Deus me mandou um, eu vou pegar o outro e não, eu vou seguir com isso. E aí ela e o meu cunhado começaram a procurar outras famílias que tivessem a mesma história, porque não tinha internet, né? Isso foi em 88, 89, não tinha internet, não tinha literatura, os médicos não sabiam que era a doença e o exame era feito fora do país. Nossa. E aí ela falou, eu não posso dar só conforto para o meu filho, eu preciso lutar. E eles começaram a lutar, e, infelizmente, o meu sobrinho mais velho morreu aos 6 anos. A doença foi maior. Viveu 3 a mais. 3 a mais. E o Dudu ficou bem acometido, mas eles conseguiram, nessa evolução de internet, que chegou a internet, tudo, encontrar uma pesquisa clínica. Inscreveram o meu sobrinho quando ele já estava assim, ele não tinha mais jeito, ele já estava ficando, ele ficou cego, surdo, começou a perder tudo que ele tinha para viver. Ele não tinha mais capacidade pulmonar, nem cardíaca, os órgãos inchados, ele não ia sobreviver muito tempo. E ele foi aceito na pesquisa clínica que foi feita no Brasil e ele reviveu. Ele voltou a ouvir, não voltou a enxergar. E hoje ele tem 33 anos, Uau. É formado em Direito e Administração, passou no concurso público, trabalha, mas tem múltiplas deficiências, continua sendo deficiente visual. É o nosso orgulho. Ele driblou todos os prognósticos que deram para ele. Com isso, nós abrimos uma associação para ser mais fácil cuidar. E ajudar as pessoas. E fomos crescendo, foi algo que foi crescendo. E quando a gente se deu conta, a gente estava cuidando de todo o Brasil. Somos agora a Aliança Rara, até mando um beijo enorme, estão todos nos assistindo no grupo, todos felizes, mandando um beijo para você, para o Léo. Para vocês. São mais de 83 associações e grupos de apoio de doenças diferentes que a gente se une para poder divulgar e trabalhar. E aí, o ano passado, dia 2 de agosto, eu percebi alguns sintomas diferentes no meu marido. Olha! Há muitos anos. E aí, nós fomos numa consulta. E na consulta a médica falou, seu marido tem uma doença rara, chamada síndrome de Tourette, e seu filho também tem. Eu descobri que realmente é uma perseguição, né, Landau? E a minha irmã, a mãe do meu sobrinho, e a gente tem os caminhos, né? Porque senão eu não teria chegado. Por isso que a informação é importante. Gente, a informação é tudo. Essa oportunidade que você está nos dando vai chegar em alguém que está precisando dessa informação. Exato. Que é aquela coisa de você ir ao médico e você saber que a pessoa, que não tá tudo bem, né? E ninguém te dizer exatamente o que a pessoa tem. Sintomas recorrentes, é desesperador isso, né? Exato. Porque você vai, você tenta e continua e piora e piora. E com o tempo a tendência é essa, né? Vai piorando cada vez mais, porque você não tá tratando a causa, você não sabe o que tá acontecendo. A parte física, a parte emocional é destruída, a saúde mental é destruída. Muitas pessoas tentam suicídio, porque elas começam a achar que é psicológico, que é eu tô querendo me aparecer, ou sempre tem isso, porque nunca dá nada nos exames. Só o exame específico vai dar. Eu vou, assim, de antemão, eu queria depois que a gente tentasse fazer uma pesquisa com vocês, se possível. A gente traz muitos médicos aqui no programa. Para a gente fazer, pelo menos, algumas ideias das doenças raras que a gente mais tem visto, para trazer os médicos, para conseguir informar as pessoas em casa. Nossa, seria maravilhoso. Não é? Porque são inúmeras, você mesmo disse aqui, mas eu acho que se a gente puder, toda semana, viu, Dê, falar um pouquinho de uma doença rara para as pessoas em casa, para elas identificarem, é a melhor forma que a gente tem um canal de
de comunicação para as pessoas. Sim. E é assim que a gente é se comunicando, podendo falar do conhecimento que a gente vai ajudar as pessoas em casa. Que incrível, que bonito isso. E olha como Deus é bom, que Ele foi te capacitando esses anos todos, né? Foi. Eu quero agora ouvir essa música linda, porque fiquei sabendo que é uma canção que a Rose escreveu, é isso, A Rose Landau? escreveu junto com a Gabi Roncati, Gabiruta, e a gente fez o clipe no ano passado, foi lindo demais. Todo mundo que participou do clipe, todas as atrizes e bailarinas do nosso clipe são portadoras de doenças raras, as mães, os familiares, então foi emocionante demais e agora a gente está botando isso aí no mundo, né? Pela internet afora e tá lindo demais. Então, por favor. Essa música foi feita porque saiu uma pesquisa que 72% das mulheres com alguma deficiência ou doença rara ou mães são abandonadas pelos cônjuges. 72% são abandonadas. E elas se tornam... O Landau teve a experiência, cada uma que ia filmar, a gente contava a história. Elas são arrimo de família. Fazer parte e conseguir ouvir a história das pessoas, não é? A gente foi sentindo, enquanto a Gabi e a Rose iam fazendo as letras e tudo, e assim, a música parecia que já estava pronta, parecia que as frases estavam dentro da alma de cada uma delas, assim. Eu fui só a antena, só canalizei e musiquei, o mérito é todo delas. Que gostoso, que bom que a gente tem pessoas assim, né? Que podem externalizar e a gente pode ampliar isso para todo mundo. Sim. Que demais. O Léo tem uma perguntinha para vocês. Vamos lá, Léo. Tenho uma perguntinha. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, assim, é impressionante. O brasileiro, ele sempre se reinventando, sempre correndo atrás, né? Porque se a gente depender, na verdade, a gente sabe que doenças raras, elas continuam sendo raras porque às vezes não tem o interesse de uma grande corporação, enfim, a gente sabe que tem esses problemas, né? E ela é rara também porque a gente não consegue encontrar um diagnóstico, a gente não consegue encontrar um medicamento. Se encontra um medicamento, ele é extremamente caro. Você tem que vender, pedir empréstimo para poder se curar da sua doença, né? Então isso é muito triste. O que vocês acham que pode mudar em relação a isso? Por exemplo, o que o poder político pode mudar em relação a esse tipo de doença rara? Léo, a gente precisa de mais políticas públicas desenvolvidas para as pessoas com doenças raras. Porque nós somos a minoria das minorias. Não há interesse na gente. Nós já ouvimos, inclusive, que nós sobrecarregamos o sistema porque tudo é muito caro e a gente não produz. Então, é muito triste porque nós somos condenados à morte antes mesmo de ter um diagnóstico. Então, políticas públicas que nos reconheçam, mais informação para as pessoas, porque às vezes a doença não é rara, a informação foi rara e não chegou às pessoas na hora que deveria. Exato. Tudo que a gente precisa hoje, políticas públicas e conscientização. Porque não tem como estudar 8 mil doenças na faculdade de medicina. A gente precisa divulgar. A Gabiruta conheceu isso ano passado e já teve uma amiga para quem ela falou assim, olha, tá muito estranho isso, você precisa procurar uma doença rara. E a moça foi no médico e teve diagnóstico. Então, a informação. É a informação. E eu fiquei sabendo que vocês ainda vieram para a celebração ontem, para a missa, não é? Em Romaria. Como foi isso? Não é a primeira vez. E a gente vem sempre buscar um colo. Já vou me emocionar. Porque a gente vem para celebrar a vida, né? A gente tem um dia das doenças raras para celebrar a vida. Para celebrar todos aqueles que morreram, mas deixaram um legado de luta que abriu caminhos para a gente estar aqui hoje. Por todos aqueles que virão, para pedir a bênção que eles tenham um mundo melhor, mais inclusivo, um mundo que tenha medicamento, porque só 4% de todas as doenças raras que tem tratamento. E 70% delas atingem mais na infância. E 30% das crianças com doenças raras morrem antes dos 5 anos. Então a gente vem pedir para que Nossa Senhora mude as estatísticas. E com isso a gente também consegue a conscientização. É indescritível, é um lugar onde a gente se sente acolhido. Ontem as pessoas que estavam lá, eles estavam radiantes. É indescritível o que a gente sente de acolhimento e de amor mesmo. Que bonito. Que a gente tenha pessoas como você que infelizmente ainda são raras.
né, que olham para os outros, eu não tenho esse problema, eu vivi isso na minha casa e eu preciso ajudar. Então, que a gente tenha pessoas nesse nível, né, que tenham empatia e que isso não seja raro. Porque quanto mais a gente tiver pessoas, mais conhecimento, mais a gente vai poder ajudar, mais a gente vai saber e mais vidas vão poder ser melhoradas, curadas, famílias vão ser abraçadas, as mulheres e as mães vão ser entendidas, não é? Exatamente. Que às vezes a gente não pode muito, que é o que a gente falou, os remédios às vezes são caríssimos e a gente vê várias vaquinhas, a gente já falou do AME aqui, a gente já ajudou famílias, eu também fiquei mais de perto porque eu conheço uma amiga minha que o filho dela nasceu com AME e aí que eu fui entender como é que era tão complexo, né? E como a gente se sente nada ao mesmo tempo. A gente corre contra o tempo. Exato, mas que todo mundo junto consegue mudar e muito, né? Que seja para pedir, que seja para conhecer, que seja para ajudar, que seja para indicar um médico. Então, que a gente tenha pessoas que não sejam tão raras como você, para que a gente consiga viver num lugar melhor. Porque se existe um problema, tem que existir uma causa e uma solução. Com certeza. Não é? Com certeza. Tem que existir. E a gente tem uma grande graça aqui no Vale do Paraíba, que a gente está construindo a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, em Taubaté, com o Padre Marlon, que é um padre que tem doença rara, RTD. Então, o Instituto Vidas Raras mais a Missão Sede Santos está construindo um hospital. E já temos os profissionais geneticistas que vão atender gratuitamente, entre outras especialidades. Só que geneticista, Abi, só tem 330 no país. No país. Tocantins não tem geneticista, por exemplo. E as pessoas demoram muito para chegar até um. E a gente vai conseguir tratar as pessoas gratuitamente aqui no Vale do Paraíba. Que maravilha. Por favor, nos mantenha sempre informados. Sim. E nos ajude nessa pesquisa para que a gente compartilhe mais conhecimento para as pessoas em casa. Com o maior prazer. Não é? Você de casa, faz o seguinte, você aproveita, entra no Instagram, @vidasraras, e tem também o site, que é vidasraras.org.br, que esse é o contato de divulgação. E, por favor, faça também como o Landau, aproveita, fala que viu ele aqui, não é? @Landau Oficial, viu? Obrigada demais por vocês terem vindo, viu? Obrigado, gentileza. Muito bom mesmo. A gente volta. Por favor, todos vocês, tá? Sim, muito obrigada. Obrigada, eu vou precisar te abraçar de novo. Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. E eu trouxe para você e para o Léo, porque amanhã a gente tá... O tema desse ano é Ilumine com Solidariedade. Leve a informação, tire das trevas o desconhecimento e acolha. E aqui tem um pisca-pisca para você tirar uma foto amanhã e postar. Legal, vou fazer isso. Tá eu bom? e o Léo, com e certeza. E as informações também estão aí. Com certeza. A gente vai fazer com certeza. Obrigada, viu? Landau, muito obrigada. Já espero a volta de vocês. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Léo. Ó, a gente já tem um compromisso amanhã pra gente ajudar as pessoas. Legal.